Sabia que conflito não destrói relacionamentos? A forma como você lida com o conflito é que destrói. E a boa notícia é que você pode mudar isso, então fica comigo. Hoje, no nosso devocional de número 112, seguimos com o tema A Paz que Protege os Vínculos. O trecho bíblico que nos guia de Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse trecho faz parte de uma carta em que Paulo está ensinando como a fé aparece na vida real. Ele não está falando só de culto, doutrina ou discurso bonito. Ele está falando de convivência, de relacionamento, de gente diferente aprendendo a continuar unida sem se destruir no processo. E isso é muito importante porque quando Paulo fala de humildade, paciência, amor e paz, ele não está descrevendo um ambiente sem atrito. Ele está ensinando como pessoas imperfeitas podem preservar a unidade mesmo quando existem diferenças, limitações e tensões. Esse texto ele não foi escrito para gente que nunca se irrita. Foi escrito para gente que precisa aprender a não deixar o conflito quebrar o que Deus quer manter unido. Paulo está mostrando que a unidade não se sustenta sozinha. Ela precisa ser cuidada com virtudes muito práticas. O que toca muito nesse texto é que Paulo não manda primeiro sentir paz. Ele manda conservar a união por meio da paz. Porque muita gente acha que a união depende de todo mundo pensar igual, reagir igual e nunca ferir ninguém. Mas a Bíblia mostra outra coisa. A unidade é preservada quando existe maturidade espiritual para lidar com o atrito sem destruir o vínculo. Por isso, Paulo cita virtudes tão concretas. Humildade para não agir como se só a minha dor importasse. Mansidão e boa educação para não transformar tensão em violência. Paciência para não exigir do outro que passe pelo processo dele no seu tempo. Amor para continuar tratando com valor quem ainda está no processo. Paz para impedir que o orgulho mande mais do que o espírito. A expressão suportando uns aos outros com amor não fala de relacionamento raso. Fala da decisão madura de continuar amando, mesmo quando conviver dá trabalho. Amar de verdade não é conviver só quando está leve. É escolher preservar o vínculo mesmo quando ele pede maturidade. Esse texto é muito forte porque mostra que conflito não precisa virar ruptura. Se houver humildade, paciência e paz, as tensões podem se transformar em oportunidades de crescimento. E esse texto ainda é muito real porque quase todo mundo está cansado de relações tensas. Isso aparece na família, quando o amor existe, mas a forma de falar, reagir e se defender vai desgastando em casa. No casamento, quando pequenas irritações vão acumulando e começam a roubar a leveza do vínculo. Na criação dos filhos, quando o cansaço faz a pessoa responder mais no impulso do que na sabedoria. Na vida emocional, quando o orgulho, a pressa e a falta de escuta transformam qualquer desconforto em distância. E é exatamente aí que Efésios 4 fica tão atual. Porque Paulo não oferece uma fórmula mágica. Ele oferece um caminho espiritual muito prático. Humildade, paciência, amor e paz. Essas virtudes parecem simples, mas mudam completamente o clima de uma relação. Uma resposta mais mansa muda uma conversa. Um pouco mais de paciência muda o dia inteiro. Menos orgulho muda o rumo de um conflito. Mais amor muda a forma de enxergar o outro. Famílias saudáveis não são famílias sem atrito. São famílias que aprendem a não entregar o controle do ambiente ao orgulho. E isso é esperança pura, porque mostra que a unidade não depende da perfeição, depende de coração ensinável. Agora, para um pouco e pensa naquela pessoa que você ama e que está se afastando por causa de como você reage. Ela está cansada de conflitos, está ferida pelas palavras duras, está perdendo a esperança porque vê que nada muda. Ela precisa ouvir que conflito não destrói relacionamento. A forma como se lida com o conflito é que destrói. Que uma resposta mais mansa muda uma conversa inteira, que menos orgulho muda o rumo de uma briga, que você pode mudar isso. Então para e manda esse devocional para ela agora.
Às vezes, tudo o que ela precisa é ouvir que não precisa ser perfeito ou perfeita, precisa sim ser intencional. E a lei espiritual que mais conversa com esse texto é a lei da correspondência. Ela diz que o que está dentro transborda para fora. O clima interior influencia diretamente o clima dos relacionamentos. Quando o coração está cheio de pressa, ego e dureza, isso aparece nas palavras, nas reações e no ambiente. Mas quando ele está trabalhando na humildade, paciência e amor, a atmosfera também muda. E esse trecho bíblico mostra exatamente isso. A paz que preserva a unidade não começa do lado de fora, ela começa dentro. Começa no jeito como a alma se posiciona. Começa na disposição de ceder, ouvir, esperar e amar sem transformar toda a diferença em guerra. Quando o coração amadurece, os vínculos respiram melhor. Isso não significa que todo conflito desaparece. Significa que ele deixa de governar a casa, o casamento e a convivência. O interior alinhado com Deus começa a gerar relações mais curadas, mais leves e mais estáveis. Então agora vamos começar a nossa sessão de coaching. Pensa aí com sinceridade. Em qual área dos seus relacionamentos você mais precisa de humildade, paciência e amor hoje? É na família? Você ama, mas tem reagido com mais irritação do que gostaria? É no casamento? Há conversas que têm sido conduzidas mais na defesa do que na escuta? É na convivência diária? O cansaço tem roubado sua delicadeza e sua capacidade de esperar o tempo do outro? O que hoje está ameaçando mais a unidade? O problema em si ou a forma como ele está sendo tratado? Palavras duras que aumentam a dor, orgulho que dificulta pedir perdão ou ceder, e impaciência que transforma pequenos atritos em grandes distâncias. Se você realmente levasse a sério esse texto nessa semana, o que mudaria na prática? Você falaria com mais calma e menos reatividade no seu lar? Escolheria compreender antes de querer vencer uma discussão no seu relacionamento? Pediria ao Espírito Santo ajuda para preservar a paz em vez de alimentar razão, pressa e ressentimento? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia que termina, eu alimentei a paz que une ou reagi de um jeito que enfraquece a unidade? E hoje, seus 7 minutos são para perceber onde seus relacionamentos mais precisam da paz que vem do Espírito. E o exercício recebeu o nome de proteger a unidade com atitudes pequenas. Então vá para um lugar silencioso, pegue o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. Quando você sentir que está presente, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao vínculo que mais precisa de cuidado. Então escreva e complete. Hoje, o relacionamento em que mais preciso agir com humildade, paciência e amor é... Lembra que a honestidade é fundamental, não complique, apenas nomeie. Segundo, reconheça o que esse texto está pedindo de você. Então escreva e complete. Se eu quiser conservar a unidade, eu preciso... Eu vou dar alguns exemplos, mas você só utiliza se esses exemplos forem a sua verdade. Se não for, você completa a frase com o que é verdadeiro para você. Olha os exemplos. Se eu quiser conservar a unidade, eu preciso ouvir melhor. Eu preciso reagir com menos dureza. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso esperar com mais paciência. Eu preciso proteger a paz em vez de alimentar o atrito. E terceiro e último, escolha um gesto simples de unidade para hoje, porque você sabe que nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever, vai completar e vai se pôr em movimento. A frase é essa. Antes de terminar o dia, eu vou. Olha os exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou responder com mais mansidão em uma conversa que normalmente me irritaria. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de reconciliação, mesmo que pequeno. Antes de terminar o dia, eu vou pedir a Deus que meu jeito de falar também cure o ambiente à minha volta. Esse exercício ele foi elaborado pensando em te ajudar a não esperar que as relações melhorem sozinhas, mas cooperar com a paz que o Espírito quer sustentar. Agora me conta aqui nos comentários, em qual relacionamento você mais precisa de humildade, paciência e amor? Aquele que você ama, mas tem reagido com mais irritação?
E o mais importante, você já tinha parado para perceber que quanto mais você tenta vencer a discussão, mais você perde o vínculo? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. E depois volta e faz o exercício, tá? Porque esse devocional, ele só termina quando você decide que a paz vale mais do que a razão. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você encontrou segurança em Deus. E hoje aprendeu que a paz começa dentro e protege os vínculos com quem você ama. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver reagindo com irritação e precisar lembrar de como proteger a unidade. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces os meus relacionamentos e sabes onde a convivência tem ficado mais difícil. Tu vês onde o orgulho endureceu, onde a pressa feriu, onde a paciência encurtou e onde o amor ficou abafado pelo cansaço. Hoje eu te peço, amacia meu coração. Ensina-me a viver com mais humildade, mais paciência, mais mansidão. Ajuda-me a suportar com amor, a falar com sabedoria e a proteger a unidade que o Teu Espírito deseja gerar. Que eu não transforme conflitos em muros, que eu não entregue meus vínculos ao impulso e que a Tua paz tenha mais força em mim do que a minha vontade de reagir. Em nome de Jesus. Amém.